Olá, meus amados, a paz de Deus, a paz do Senhor para você que me assiste. Estamos aqui, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos despertou para mais um dia, né? Estamos fazendo os nossos devocionais essa semana, meditando na família de Davi, meditando na consequência, né, do seu pecado, como vimos lá no começo da semana. E hoje vamos dar continuidade nessa história, aprendermos mais, né? Porque o intuito aqui é nós aprendermos da palavra do Senhor, né? O Senhor deixou revelado na sua palavra tudo aquilo que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer, né? Por isso, a palavra do Senhor está cheia de histórias de homens e mulheres de Deus que caíram, que pecaram e que nos deixaram lições, né? Tanto daquilo que nós devemos para fazer, para agradar ao Senhor, como daquilo que não devemos fazer, né? Estamos vendo a consequência aqui, né? Da família de Davi para aprendermos, né? Com essa história e fazermos a diferença na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Então, ontem nós vimos a continuidade, né, um pouco mais da história, né, de Absalão, né, a falta de perdão do pai, a falta de cuidado do pai, a falta do pai trazer esse filho para junto dele, né, acolher esse filho, perdoar esse filho, e a mágoa que foi gerando no coração desse filho, o ódio foi tomando proporções, né, gigantescas, e hoje nós vamos ver mais uma parte, né, da história de Absalão, né. Ontem nós vimos que ele tentou refazer a sua vida, né, tentou conciliar com o pai, mas o pai não deu, né, a atenção que esse filho precisava. E na continuidade, hoje a gente estamos no capítulo 15 de Samuel, diz o seguinte: E sucedeu depois disso que Absalão preparou para si carruagens e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. E Absalão se levantou cedo e se pôs do lado do caminho do portão. E assim foi que, quando qualquer homem que tinha uma controvérsia vinha até o rei para juiz, então Absalão o chamava e dizia: De que cidade tu és? E ele dizia: O teu servo é de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: Vê, as tuas questões são boas e retas, porém não há homem algum designado pelo rei para te ouvir. Olhem só, queridos, quando Absalão percebeu que o pai dele não tinha interesse nenhum de reatar os laços familiares, né, ele se voltou contra o próprio pai. O coração dele se encheu de mágoa, de ira, o coração dele foi envenenado e ele, pelo pecado, e ele começa aqui a tramar, né, contra o próprio pai. Então ele vai lá para o portão da cidade, né, e naquela época o rei era que julgava, né, todos os casos difíceis, todos os casos, né, no caso de Israel, todas as demandas, né, porque o rei, ele era rei e juiz, ele julgava todos os casos. Então o Absalão, ele ficava ali na entrada da cidade esperando que aquelas pessoas que vinham até o rei ter uma audiência com o rei para que o rei julgasse ali. Ele encontrava essas pessoas, eles falavam assim: olha, você tá certo, a sua causa é justa, mas o rei não se preocupa com a sua causa, o rei não se preocupa com o seu problema, o rei não está interessado em resolver o seu problema, porque não há nenhum homem designado com o rei, né? Então ele começa a difamar a imagem do pai, dizer assim: olha, se o rei se preocupasse com Jerusalém, se preocupasse com vocês, o rei colocaria alguém para atender vocês, porque vocês são importantes, né? E continua aqui, ó. Absalão disse ainda: se eu fosse feito juiz na terra, para que cada homem que tivesse qualquer processo ou causa pudesse vir até mim e eu lhes faria justiça. Olha só, queridos. Olha o que Absalão fala. Absalão fala assim: se eu fosse o rei, eu seria melhor do que o meu pai. Eu não seria tão relaxado quanto meu pai, eu faria melhor do que ele, né? Eu jogaria as causas e os processos, né,
E assim foi que quando qualquer homem que se aproximava para lhe prestar reverência, ele estendia sua mão, pegava-o e beijava. Olha, como astúcia de Satanás é, né? Quando as pessoas que vinham até lá em busca de solução dos seus problemas, ia cumprimentar o filho do rei, né? Ia fazer aquele cumprimento, ele não deixava que abaixasse, ou seja, ele queria mostrar para as pessoas que ele era um comum do povo, que ele estava preocupado com o povo, que ele estava preocupado com resolver o problema das pessoas, né? Ele queria mostrar ali uma humildade, uma falsa humildade, uma humildade que ele não tinha, e difamar o seu pai, né? E deste modo fazia Absalão a todo Israel que vinha até o rei para juízo. Assim Absalão roubou os corações dos homens de Israel. E sucedeu que depois de 40 anos Absalão disse ao rei: Rogo-te, deixa-me ir pagar o meu voto, o qual votei ao Senhor em Hebrom. Queridos, naquela época, até hoje, né? Se você fizesse um voto com Deus, ele nunca pode ser quebrado. Você falou, você fez um voto com Deus, tinha que cumprir. Então ele vem aqui, olhem só, depois de 40 anos difamando o pai pelas costas, né? Tramando toda a intriga, todo o mal. Então ele pede ao pai que deixe ir até Hebrom. Hebrom era uma cidadezinha que ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. E Hebrom era a terra natal onde Absalão nasceu, né? E então ele pede para o pai para que ele vá até, né, a sua terra natal, que é Hebrom, no caso, para ele pagar um voto. E como Davi não tinha se apercebido de nada, né? Ele sabe que o voto é algo sagrado, ele permite que o pai vá lá, que o filho vá lá até Hebrom fazer esse voto. Mas, querido, prestem bem atenção, ó. Ele fala assim, ó, porque o teu servo votou um voto enquanto eu permaneci em Jesus, na Síria, dizendo, se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, então servirei o Senhor. E o rei disse a ele, vai em paz. Então ele se levantou e seguiu para Hebrom. Absalão, no entanto, enviou espiões a todas as tribos de Israel, dizendo, tão logo ouvirdes o som da trombeta, direis, Absalão reina em Hebrom. Olha a trama satânica de Absalão. Ele fala para o pai dele que o voto que ele fez a Deus foi que se o Senhor Deus trouxesse ele de volta, né, de Jesus, onde ele tinha ficado lá, fugido do pai, né, que ele prestaria, né, um sacrifício a Deus em Hebrom. E o rei, sem ver a malícia, permite que ele vá. Só que, meus amados, o plano satânico já estava todo arquitetado. 40 anos Absalão passou maquinando todo esse mal. E, amados, eu quero abrir um parênteses aqui para conversar com você e falar para você e para mim também, né? Porque eu acredito que quando o Senhor Deus nos traz uma revelação, Ele primeiro traz para nós, para aquele que está lendo e recebendo. Então, Absalão fica 40 anos ali na porta, na entrada, recebendo as pessoas, falando mal do pai dele e fazendo, divulgando, né, o seu próprio reinado para um dia ele poder substituir o pai, tirar o pai, né, do reinado e reinar no lugar do pai. Mas olha só, e ele arquiteta isso direitinho. Queridos, 40 anos não é 40 dias. O pecado, ele é tão terrível que ele vai se enraizando, vai se enraizando, vai tomando todo. Queridos, o pecado é igual um câncer. Se ele não é tratado, se ele não é cuidado, ele vai enraizando e daqui a pouco já tomou o corpo todo. Foi no caso aqui de Absalão. Absalão, ele começou a alimentar esse ódio pelo pai. Ele começou a alimentar esse ódio pelo pai e ele começou a maquinar suas estratégias, né, de vingança contra o próprio pai. E aí aqui diz que 40 anos Absalão ficou ali, né, fazendo toda a tramóia dele, agindo maliciosamente para esperar o momento certo de dar o bote, né, o momento certo de
de se voltar contra o seu próprio pai. E aqui, amados, eu quero abrir um parênteses para falar uma coisa. Quantas vezes a palavra do Senhor fala que nós devemos vigiar, né? Vigiar, né? O tempo todo nós devemos vigiar, mas a verdade, meus amados, é que nós não vigiamos. Nós não vigiamos, assim como Davi não vigiou. 40 anos o filho dele estava ali tramando, né? Fazendo o mal pelas costas e ele não se deu conta. E quantas das vezes nós estamos no nosso dia a dia distraídos, cuidando das nossas atividades, e não estou aqui dizendo que nós não devemos cuidar, porque o Senhor pede que nós também sejamos, né, cuidemos, né, das nossas necessidades, precisamos trabalhar e fazer tudo isso, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que muitas das vezes o mal está crescendo do nosso lado, e muitas das vezes os filhos estão acessando coisas que a gente não vê, e na correria do nosso dia a dia, nós estamos deixando de enxergar, nós estamos deixando de vigiar, e o mal está enraizando, e quando a gente vem perceber, queridos, quando a gente vem perceber, o filho já está na droga perdido, quando vem perceber, a filha já está perdida, quando vem perceber o marido, a esposa, e assim todos, porque não vigiamos, nós não estamos alertas, nós não estamos vigilantes, nós não estamos em cima, corrigindo, né? Fechando as brechas, e foi isso que aconteceu aqui, né? Absalão, ele estava entregue a si mesmo, né? E enquanto o rei vivia a vida dele, né? E abandonou esse filho, Satanás, ele tomou conta. Ele tomou conta e ele fez ali, né? Coisas terríveis, né? Aquele filho se perdeu, Absalão se perdeu, ele se perdeu na raiva, no orgulho, no ódio. E conosco não é diferente hoje em dia, né? Quantas histórias a gente vê, né? De filhos perdidos dentro de casa, filhos perdidos dentro do quarto, filhos perdidos na frente de uma tela, né? Pais que não vigiam, pais que não oram, pais que não dobram seus joelhos no chão para orar, para clamar, pais que não estão o tempo todo, né? Ali marcando, vigiando, né, vendo as amizades, né, dando limites para os filhos. E aí, meus amados, quando os pais vêm se dar conta, o mal já enraizou. E muitas das vezes, em muitos casos, queridos, é um caminho sem volta, como foi o caso de Absalão, né? É um caminho sem volta. Vamos pensar nisso. Vamos abrir os nossos olhos, porque a palavra do Senhor, ela já nos tem orientado. Nós devemos estar o tempo todo vigilante, cuidando, vigiando, né? A nós mesmos, inclusive, né? Porque eu tô falando aqui dos filhos, mas muitos dos filhos são vítimas da negligência dos pais, né? Então, como Absalão, capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: Absalão, no entanto, enviou espiões a todas as tribos de Israel, dizendo: tão logo ouvires o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E com Absalão foram 200 homens de Jerusalém que foram chamados, e eles foram na sua simplicidade e não sabiam de nada. Olha só como o pecado é terrível, né? 200 homens foram persuadidos, foram enredados pela lábia de Absalão e seguiram ele para fazer o mal sem nem perceberem, né? E Absalão enviou a Aitofel, o Gilonita, o conselheiro de Davi, da sua cidade, enquanto ele oferecia sacrifícios. E a conspiração foi forte, porque o povo aumentava continuamente com Absalão. E ali chegou um mensageiro de Davi dizendo: os corações dos homens de Israel estão com Absalão. Amados, olha só, muitos já tinham sido atraídos para a rede de Absalão. Absalão já tinha feito a sua rede de apoio, a sua rede, né? E muitos estavam do lado de Absalão. Então, Absalão, ele faz a tramóia para ele ser proclamado rei, né?
E Davi disse a todos os. Quando Davi fica sabendo que o próprio filho estava tramando a morte dele, né? Matar ele e usurpar o reino dele. Então, Davi diz a todos os seus servos que estavam com eles em Jerusalém: Levantai-vos, fujamos, pois de outra sorte não escaparemos de Absalão. Apressai-vos para partir, para que ele não nos alcance subitamente e traga o mal sobre nós e fira a cidade com o fio da espada. Queridos, há muitos anos atrás era o filho que fugia, né? E hoje é o pai fugindo do filho, né? O pai fugindo do filho. E os servos do rei disseram ao rei: Eis que os teus servos estão prontos para fazer qualquer coisa que o meu senhor o rei indicar. E o rei seguiu após eles e toda a sua casa. E o rei deixou 10 mulheres, as quais eram concubinas para cuidar da casa. E o rei se foi após todo o povo e esperou em local afastado. E todos os seus servos passaram diante dele, todos os quereteus e todos os pereteus e todos os geteus, 600 homens, os quais vieram atrás dele desde Gate, passaram diante do rei. Então disse o rei a Itai, o geteu: Por que tu vais também comigo? Retorna ao teu lugar e permanece com o rei, porque tu és um estrangeiro e também um exilado. Queridos, Davi é um homem que ele fez amizades, né? Inclusive entre muitos que não eram do povo de Israel. Então, aqui fala todos esses povos que acompanharam Davi eram pessoas que eram leais a Davi, né? Que seguiram a Davi. Então, agora o rei começa a sua jornada de fugir do seu próprio filho. Então, Davi, ele fala, né, para Itai, um desses que era foragido, para que ele voltasse, né? Voltasse para o palácio, ficasse lá. E, amados, e aqui vai começar a jornada de Davi fugindo do próprio filho. E Davi, ele fala o seguinte, aqui fala o seguinte, ó. E Davi disse a Itai: Vai e atravessa. E Itai, o geteu, atravessou, e todos os seus homens e todos os pequeninos que estavam com ele. Ele pede para que Itai volte. Então Davi, ele consegue que pessoas fique infiltrada ali e traga para eles informação, né, da trama que o seu filho está fazendo. Porque Absalão, ele não queria só reinar, ele queria acabar com a vida do próprio pai, né? E ele chega em Jerusalém, mas o Davi já tinha saído, né? Ele não consegue matar o pai ali em Jerusalém, mas ele começa uma caçada ao próprio pai para tirar a vida do pai. Então o pai deixa que algumas pessoas fiquem ali no palácio para trazer para eles, né, para ele informações. E aqui diz uma coisa muito triste, meus amados, olha só. E toda a terra chorou com voz alta, e todo o povo atravessou o rio, também atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo atravessou em direção ao caminho no deserto. Amados, todo o povo atravessou chorando e pranteando, né, a situação que eles estavam. E eis que também Zadok e todos os levitas estavam com ele carregando a arca do pacto de Deus. E eles assentaram a arca de Deus, e Abiatar subiu até que todo o povo terminasse de sair da cidade. E o rei disse a Zadok: Carrega de novo a arca de Deus para dentro da cidade. E se eu achar favor aos olhos do Senhor, ele me trará de novo e me mostrará tanto ela quanto a sua habitação. Amados, Davi, ele pediu que a arca voltasse para Jerusalém. Mas por que Davi faz isso, né? Porque Davi, ele entendia que a arca, ela pertencia a Jerusalém, né? Que essa batalha, o Senhor é que ia decidir. Então Davi, ele tira ali o comando da sua mão e ele entrega na mão do Senhor. Ele fala: levem a arca do Senhor de volta para o lugar dela, que é Jerusalém, porque se Deus for comigo e o Senhor achar graça diante dos meus olhos, o Senhor Deus, ele me trará de volta, e o Senhor Deus me fará enxergar não só a arca, mas o lugar da sua habitação. Olha, queridos, que coisa linda, né?
Quando eu estudo a palavra de Deus, eu entendo por que o Senhor Deus ele amava tanto Davi, porque Davi, apesar da sua dor, do seu lamento, do seu sofrimento, Davi sempre entregava nas mãos do Senhor o controle e a direção. Então, prosseguindo, né? O rei disse também a Zadok, o sacerdote: não és tu um vidente? Retorna à cidade em paz, e convosco os vossos filhos, Aimás e o teu filho Jonatas e o filho de Abiatar. Então, Davi manda que os sacerdotes, os levitas, voltem para o palácio, que eles fiquem lá, que a arca do Senhor fique lá e que eles sejam informantes deles lá, né? E assim acontece. Então, queridos, aqui no versículo 30 fala o seguinte, ó. E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras e chorava enquanto subia, e tinha a cabeça coberta e seguia de pés descalços, e todo o povo que estava com ele cobria cada qual a sua cabeça, e subiam chorando enquanto subiam. Olha só, olha a situação desse rei, humilhado, cansado, descalço, né? Aqui fala que ele subiu com a cabeça coberta, com os pés no chão e em prantos chorando, né? Ele e o povo chorando e fugindo. E contaram a Davi dizendo: Aitofel está entre os conspiradores de Absalão. E Davi disse: ó Senhor, rogo-te, torna em loucura o conselho de Aitofel. Meus amados, quem era este homem Aitofel? Aitofel, ele era nada mais, nada menos que o confidente de Davi. Ele era o homem de confiança de Davi. E também ele era o vô da Batseba. Lembra Batseba? A esposa de Urias, que Davi pecou com ela e que estava vivendo tudo isso por causa deste pecado. Aitofel era o avô de Batseba. E além do mais, ele era o confidente de Davi. Ele era aquele que sabia todas as estratégias de guerra de Davi. Tudo sobre Davi, Aitofel sabia. E agora, Aitofel, né, usado por Satanás, ele se junta ao filho de Davi para tramar essa vingança, né? Porque no fundo, ele também se vinga de Davi, queria se vingar de Davi por conta da desonra com a sua neta, né? Então os dois tramam. E quando Davi fica sabendo que Aitofel é o conselheiro de Absalão, aí ele fala: estou perdido. Porque ele estava nas mãos de Aitofel. Aitofel conhecia, né, tudo, estratégia de guerra, as fraquezas de Davi. Então, Davi fala isso: ó Senhor, rogo-te, torna em loucura o conselho de Aitofel, porque ele sabia que Aitofel ia dar conselhos, né, e estratégia de como os homens de Absalão destruir Davi, né? E amados, amanhã a gente vai ver o desfecho, né, dessa história, né, como Deus ele é maravilhoso e está com os seus, né, como Deus, apesar do nosso pecado, apesar da nossa negligência, apesar de tudo que fazemos, né, o Senhor Deus ele nos guarda, ele nos livra, né, e amanhã a gente vai ver o desfecho de como Deus ele livrou, né, Davi. Atendendo essa oração que Davi fez, né, pedindo para que Deus ele confundisse, né, tornasse em loucura esse conselho de Aitofel, porque o conselho que ele deu, Davi não escaparia, não teria como, mas Deus ele colocou a sua mão, ele interviu e ele salvou o seu servo, né? E o que eu quero que nós meditamos hoje, meus amados, é que nós devemos vigiar. Nós devemos vigiar, porque a própria palavra do Senhor fala que Satanás, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, e que nós devemos orar o tempo todo, e que nós devemos estar vigilante. E agora, mais que nunca, meus amados, agora nós devemos estar vigiando 24 horas, porque nós estamos vivendo o tempo do fim, né? Satanás, ele está furioso, ele não tem família, ele quer destruir a nossa, né? Porque ele não tem família, mas o sangue de Jesus, ele nos cobre, ele nos liberta.
de todas as tentações do inimigo, de todos os laços e todos os enganos, né? Mas nós precisamos estar em alertas, nós precisamos meditar mais na palavra do Senhor e tirar as lições que a palavra do Senhor deixa para que possamos vencer esse inimigo, para que não repitamos, queridos, os mesmos erros, né? E evitemos que a espada venha à nossa casa, porque quando as legalidades é dada, querido, é, quando a legalidade de certo que a destruição vem e Deus até nos sustenta. Deus nos sustenta porque Deus é fiel, né? Ele nos sustenta. Ele passa no vale conosco, mas nós, se não cuidarmos, vamos sofrer a consequência dos nossos pecados, né? Da nossa negligência, né? Da nossa falta de ação e de atitude. Então, quero que meditemos hoje nesta palavra. Vamos estar vigilantes, não vamos ser presas para o inimigo, não vamos ser pegos de surpresa. Nós não precisamos ser presos de surpresa, porque a palavra do Senhor, ela já nos alerta. Meus irmãos, vamos acordar. Vamos acordar porque Jesus está às portas, o nosso rei está vindo. Não é tempo da gente ficar dormindo, não é tempo da gente ficar de braços cruzados. É tempo de estar de joelhos de pé, de joelhos prostrados, rogando e pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus estratégia de como nós cuidarmos dos nossos, né? Como nós cuidarmos dos nossos filhos, né? Nessa geração onde tantos enganos Satanás tem nos trazido, né? Tantos enganos, tantos perigos, e eles estão vulneráveis, né? E nós, como pais, temos que ter esse discernimento, pedir ao Espírito Santo de Deus estratégias, discernimento na palavra, para que possamos trazer eles, né, para perto de nós, trazer eles para perto do nosso coração, demonstrar amor, carinho, afeto, que eles não sintam falta de um amor, falta de um abraço, falta de carinho, falta de aconchego, porque em uma brecha dessas, meus amados, o inimigo pode entrar e fazer o seu ninho. Então não vamos deixar, né? Vamos abraçar, vamos dar a correção quando precisa, mas vamos ser pais e mães presentes, né? Passando, transmitindo para eles, né, os valores do reino do céu, né? Os princípios do reino do céu, né? Para que eles permaneçam, né, nos bons caminhos do Senhor e que eles não sejam presas fácil, né, do inimigo, não sejam enredados pelo inimigo, tá bom, meus amados? Vamos meditar hoje nessa palavra, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai que estás nos céus, louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela dádiva de mais um dia, por nos permitir vivermos mais um dia para a tua honra e tua glória. Pai eterno, perdoa os nossos pecados, Senhor. Desvenda, Senhor Deus, os nossos olhos, a nossa mente, nos mostra, Pai, onde precisamos melhorar, Senhor Deus, no nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, Senhor Deus, esposos, esposa. Nos ajuda, Senhor Deus, a fechar as brechas, Pai, para que o inimigo, Senhor Deus, não venha, Senhor, nos enredar, não venha, Senhor Deus, jogar nenhum laço, Pai, contra cada um de nós, Senhor Deus, nos dá, Senhor, a sabedoria dos altos céus, Senhor, estratégia, Pai, para que possamos blindar, Senhor Deus, o nosso lar, Pai, que o teu sangue, o sangue do teu filho, Senhor Deus, nos cubra, Senhor, nos dando livramento, Senhor Deus, nos dando discernimento, Pai, que a tua palavra, Senhor Deus, ela venha, Senhor, falar, Pai, ao nosso coração, Senhor, venha mudar as nossas atitudes, venha nos constranger, Senhor Deus, para mudarmos aquilo que precisa ser mudado, Pai, que a tua presença, Senhor, seja constante, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, dos jovens, Pai, das crianças, Senhor, dos adolescentes, Pai. Livra eles, Pai, protege, Senhor Deus, porque eles estão vulneráveis, Pai, não só no mundo. Muitos deles, Senhor Deus, dentro dos seus próprios lares, Senhor Deus, vítimas, Pai, de pais, de mães negligentes, Senhor Deus, que não tem cumprido, Pai, o seu papel de pai, o seu papel de mãe, Senhor Deus, não tem amado essas crianças, Senhor Deus, o inimigo tem se aproveitado. Mas nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que cada lar aqui representado, de cada pessoa, Senhor Deus, esteja sendo guardado, Pai, pelos teus santos anjos, Senhor Deus, e protegidos, Pai,
pelo sangue do Cordeiro, Senhor Deus. Nos guarda nesse dia, nos dá a tua paz, Senhor Deus. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu peço a você, não custa nada, se inscreva neste canal, vamos propagar, né, a palavra do Senhor para que mais pessoas sejam alimentadas. Deixa o seu joinha aqui também, tá? Fica com Deus, que o Senhor Deus te abençoe, te proteja e te guarda, tá? Até o próximo vídeo.